Bom, muito bom dia, senhoras e senhores. É um prazer, de novo, estar nesses webinários aqui que estamos realizando nessas terças-feiras, tratando de direito ambiental, com foco também em direito municipal, né, que é uma área que eu atuo há bastante tempo e entendo que falta uma necessidade de alcance do pessoal que está lá na ponta das prefeituras, né, dos mais de 5.700 municípios do Brasil, que precisam muitos de apoio. E estamos tratando nesse período aí de pandemia de assuntos que o pessoal vem me solicitando e questionando para a gente poder debater e trazer um pouco de conhecimento para esse pessoal que está mais distante, vamos dizer assim. E um dos assuntos nesse período que me foi questionado, e não necessariamente nesse período, já há bastante tempo me é questionado, em grupos de WhatsApp dos meus alunos, do pessoal de servidores de prefeitura, é a questão dos agrotóxicos, né, do uso dos agrotóxicos, né, um assunto que está bem em pauta no nosso Brasil, né, com esse questionamento do posicionamento do novo governo em, entre aspas, liberar mais registros de agrotóxicos, né, de defensivos agrícolas no nosso país. E para a gente tratar do tema, eu convido sempre alguém que esteja estudando, né, algum especialista específico na área, e eu trouxe aqui a Larissa hoje, né, a Larissa Mielkewicz, eu não sei se vou falar teu nome certo, Larissa, e que tem um livro específico, né, que é o Tratamento Ambiental do Agrotóxico no Brasil Contemporâneo. A Larissa é advogada, que atua em direito ambiental, é doutoranda em direito econômico e desenvolvimento pela PUC do Paraná e mestre em direito pela PUC do Paraná. A gente sempre tenta trazer pessoas que são não necessariamente pesquisadores, né, mas que estudem o problema, mas que também tenham um viés prático, né, que entendam a realidade, não simplesmente do mundo da academia, né, para a gente mostrar a realidade. Então, a Larissa, como é advogada, não só pesquisadora, mas como também é advogada, ela entende bem o que se passa no mundo real. E gostaria, então, Larissa, de agradecer o convite, o aceite do convite, né? É um grande prazer recebê-la aqui. Tenho certeza que será um bate-papo muito legal e a palavra está contigo. Muito obrigado. Muito obrigada, Alexandre. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando sobre essa temática que você muito bem expôs, que é um tema muito relevante para o Brasil, em especial, que é o nosso foco do nosso olhar nesse momento. Obrigada a todos que disponibilizaram um tempo para estar aqui nesse debate. Então, como o Alexandre já me apresentou, meu nome é Larissa Mielkewicz, eu sou advogada, atuo nessa área do direito ambiental. Conciliando com isso, eu sou também doutoranda em Direito Econômico e Desenvolvimento pela PUC, Paraná, e sou mestre em Direito. Minha proximidade com o tema do agrotóxico ele vem também em razão do fato de que eu sou do interior do estado do Paraná, sou de Salgado Filho, uma cidade pequena de 3.500 habitantes, mas em que a atividade agrícola se faz muito presente e quando nós lembramos do tema agrotóxico, necessariamente a gente já vem em mente a atividade agrícola, em especial no Brasil, né? O Rio Grande do Sul também é uma atividade que predomina. Então, combinando aí essa minha experiência do interior do Paraná, a minha atuação como advogada e o meu conhecimento que eu venho desenvolvendo atualmente com o doutorado, eu trabalho o tema do tratamento ambiental do agrotóxico no Brasil e nesse ano também eu publiquei uma obra com essa temática. E a partir desse olhar, então, eu venho desenvolvendo essa pesquisa, essa prática da advocacia, sob a perspectiva econômica, social, ambiental, visando um equilíbrio, né, que é o que a sustentabilidade ela almeja, que está também, inclusive, prevista na nossa Constituição Federal.
Eu trouxe aqui um slide com algumas palavras-chave sobre o tratamento jurídico do agrotóxico para mostrar a complexidade desse tema. É um tema transdisciplinar, isso nós já temos conhecimento, não é único e estritamente do direito, ele perpassa aí pela economia, sociologia, ambiental, né, a ecologia. E aqui eu selecionei algumas palavras, mas vejam que nesse único slide, por mais que eu selecionei várias palavras, eu não consegui abraçar todos os aspectos que o agrotóxico ele perpassa na nossa sociedade. Por exemplo, a questão da água, né, a contaminação da água pelos agrotóxicos, né, a disciplina lá pelo Ministério da Saúde, que versa sobre a contaminação da água, a quantidade de agrotóxicos que são analisados. Mas eu destaco aqui uma característica importante, que é a questão do agrotóxico ser volátil. Vejo eu que essa é uma característica elementar quando a gente trata, por exemplo, sobre os danos ambientais, os danos que diz respeito à saúde humana e inclusive aos animais. Destaco também o desenvolvimento econômico sustentável. Vejo aí que é uma percepção importante a gente ter em mente, porque é o mesmo ponto em que a gente fala de um tema extremamente complexo e polêmico, né, também. O desenvolvimento econômico do Brasil ele se faz necessário sobre pena da gente ter bolsões de pobreza, falta de segurança, aí já combina numa necessidade de segurança pública. Então, a gente também tem a questão do receituário do agrotóxico. Para quem trabalha com essa área, sabe os desafios que nós temos de muitos locais não fazerem muitos profissionais não fazerem a verificação in loco para poder receitar o agrotóxico. Nós temos também a pulverização aérea, né, que remete aí os danos à saúde, a contaminação, intoxicação. A competência que o Alexandre antes comentou, né, a modificação que a gente tem no Brasil sobre um suposto argumento de desburocratizar o procedimento do registro, subtrair competências dos órgãos federais que fazem análise do registro do agrotóxico. Então, também faço esse destaque aí dessa temática. A questão do caráter público da receita do agrotóxico, a competência para legislar. Enfim, eu trouxe esse slide só para que a gente possa ter uma noção, um panorama de quanto complexo esse tema, de quanto desdobramento nós temos, seja na responsabilidade civil, ambiental, penal ou administrativa. Deixa eu te fazer só uma intervenção, Por favor, Larissa. O teu slide ele tem duas colunas, né? Um para um lado e para o outro. Mas isso não significa um antagonismo entre elas, né? Não significa. Apenas foi uma colocação, né? O propósito foi para mostrar um pouco da complexidade do tema. Eu não consegui esgotar os temas relevantes que perpassam, né? Também, inclusive, o tratamento jurídico, mas mostrar o quanto é complexo essa temática. Quando a gente fala a palavra agrotóxico, ela não está focada apenas na questão da pulverização. A gente tem vários desafios que o direito precisa enfrentar junto com a sociedade. Não é antagônico. Então, o que eu busco hoje passar aqui nesses meus 30 minutos de fala, para que depois a gente possa traçar aí um debate, é trazer um panorama geral sobre como está nosso ordenamento jurídico no que se refere ao agrotóxico e quais são os nossos desafios nessa temática também. Então, eu acho relevante a gente, como operadora do direito também, nós citarmos a Constituição Federal, o 225 ele é básico, né? É a percepção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, inclusive a questão do direito à presente geração e às futuras, o desenvolvimento econômico sustentável, né? E no que diz respeito ao quesito agrotóxico, no aspecto federal, o tema está disciplinado na Lei 7.802 de 89 e ela está regulamentada pelo Decreto 4.074 de 2002. No slide anterior eu também fiz
destaque para os dois princípios que eu entendo essencial para esse tema. Não estou excluindo os demais princípios, mas apenas em razão desse recorte eu destaco o princípio da prevenção e da precaução. Quando a gente fala em agrotóxico, quando a gente verifica essas contradições, não foi conseguido concluir se o dano à saúde ela foi literalmente o agrotóxico. A gente, quando advoga nessa área, eu consigo concluir que o princípio da precaução se faz muito presente, nossa incerteza, muito dos fatos científicos sobre o dano, comprovar esse nexo do agrotóxico, da contaminação do agrotóxico com a consequência na saúde humana, ela é um desafio, inclusive, jurídico e processual. Então, eu faço essa referência aqui sobre esses dois princípios, ressaltando, é claro, que não desconsidero os demais. Eu trouxe aqui nesse slide a diferença entre o termo defensivo agrícola, pesticida e agrotóxico. Eu acho muito importante a gente entender essa diferença entre esses termos e por que eu apresento para vocês esses termos e faço a ressalva de que nós temos projeto de lei que busca alterar a nossa lei em vigor, a lei que disciplina o tema do agrotóxico e que busca, inclusive, alterar o termo, que hoje nós utilizamos o termo agrotóxico e busca colocar aí o termo defensivo agrícola. O termo defensivo agrícola, ele não transmite a realidade da situação fática do produto químico, ele dá uma impressão de defender o ecossistema, né? Mas o propósito a gente está falando de produtos químicos que têm sim efeitos nocivos. E é importante a gente utilizar uma terminologia adequada, porque nós aqui, imagino eu, que nós estamos num grupo de profissionais que, de uma maneira indireta, trabalham com a temática do agrotóxico, mas nós temos que pensar, inclusive, com aquele que está aplicando o agrotóxico, que está lá na ponta, utilizando diariamente. Então, o termo tem, sim, uma finalidade e ele é essencial e é um dos aspectos polêmicos, né, da alteração da lei, que busca, inclusive, alterar o termo de agrotóxico para defensivo agrícola. Pesticida também, ele é uma palavra que esconde dos usuários leigos os efeitos colaterais, porque ele dá um aspecto de que é um produto que usa estritamente apenas para as pestes, pragas, e sendo o agrotóxico o termo no sentido geral, né? Aqui eu até faço referência que é o termo, né, que leva a conotação que está atrelado à ciência que estuda esse produto, que se chama toxicologia. Então, é importante a gente compreender essa diferenciação de termo, porque os projetos de lei que tramitam no Brasil, eles inclusive buscam alterar essa terminologia, pensando em especial para o termo defensivo agrícola. O produto químico, né? Esse produto químico ele é aplicado de maneira manual, mecânica e através de avião. A pulverização aérea. No gancho da pulverização aérea, a gente já de plano já tem o conhecimento dos danos que nós temos. No Brasil, a gente já pode destacar exemplos que a gente teve em razão da pulverização aérea, de intoxicação de escolas que foram atingidas por essa pulverização, em que os alunos foram intoxicados, né, por essa pulverização, e nisso a gente já pode linkar com a característica anterior que eu fiz a ressalva no início daquele slide panorama, assim, que é a questão do agrotóxico ser volátil. A pulverização comprova ainda muito mais fácil para nós que o ser volátil ele faz com que o agrotóxico ele seja conduzido para lugares que nós não que o aplicador não tem controle, né? É importante a gente fazer também uma pontuação que o agrotóxico ele não é utilizado estritamente no setor rural. Ele pode ser utilizado para desintetizar ambiente de trabalho, indústrias, escolas e hospitais. O exemplo mais fácil que a gente tem, mais próximo do nosso dia a dia, é a utilização do agrotóxico para o combate à dengue. Então, é importante a gente também não ter aquela percepção única
e estrita de que o agrotóxico ele é maléfico, ele traz benefícios sim à sociedade. Então, ele não é único do setor rural, como a gente habitualmente atrela o agrotóxico. Eu ressalto aqui a importância do registro do agrotóxico. O registro de agrotóxico ele é a porta de entrada do produto no Brasil. Ele é um requisito indispensável para a utilização, importação, exportação, pesquisa, produção, transporte. O registro ele é uma etapa essencial, é a fase inicial para que o agrotóxico possa circular no nosso território. Quem é competente para analisar o registro do agrotóxico? De acordo com o nosso ordenamento jurídico, a competência para analisar o registro do agrotóxico está adscrita para o IBAMA, a competência também ele perpassa aí pelo IBAMA, pela Anvisa e pelo MAPA. Claro que cada um cada um a partir do recorte de sua competência. A Anvisa, por exemplo, focado para a questão da saúde, né, o MAPA focado para a questão da agricultura e o IBAMA direcionado para a proteção do meio ambiente. A competência do registro também é objeto de discussão para centralizar a competência do registro, reduzir, não deixar a competência da divisão como está sendo dividido, né, Anvisa, MAPA e IBAMA. Então, esse é um outro ponto polêmico dos projetos de leis que estão tramitando, que eles visam alterar e centralizar a competência do registro. É importante a gente ressaltar que no Rio Grande do Sul, eu não lembro qual que é o sistema, mas ele também se faz presente um sistema de cadastro do agrotóxico para ser utilizado no território do estado. Os estados elas têm essa competência de poder disciplinar um cadastro ou um registro específico para o uso do agrotóxico no seu território. Então isso esse é um gancho em que a competência para a temática do agrotóxico possibilita para o ente, né, o que vem aí trabalhar mais com o princípio da precaução e o princípio da prevenção. E eu pontuo a questão dos danos à saúde e ao meio ambiente. Imagino eu que esse é um dos aspectos mais polêmicos do agrotóxico. E, a meu ver, eu vejo que a característica do produto ser volátil é um elemento essencial para que a gente possa ter o dano à saúde e o dano ao meio ambiente. Combinado com essa característica de ser um produto volátil, né, que é a facilidade, a propriedade deles ser carreados para locais e distâncias indesejados, e contaminação do solo, do ar, da água, é que nós temos também o aspecto do uso excessivo do agrotóxico. Eu explico o que eu quero dizer com esse uso excessivo. Eu vejo que o uso excessivo do agrotóxico ele se perpassa na utilização além da recomendada expressa na bula e no receituário, aplicações de caráter preventivo que são realizadas de forma periódica pela pessoa que manuseia o produto químico, e a pulverização combinada com mais de uma fórmula com a finalidade de aumentar a eficiência, né, daquele produto químico, daquele agrotóxico. O uso excessivo, a meu ver, ele se faz muito presente em razão da carência de informações por parte daquele que manuseia o agrotóxico. A gente sabe que, por exemplo, verificando o último censo agro que foi realizado no Brasil, a estatística é que o número o grau de escolaridade daqueles que utilizam o produto químico é muito baixo, o que significa uma ausência de leitura da bula, por exemplo, quem sabe falta de compreensão da explicação técnica do agrônomo que está receituando o agrotóxico. Então, quando a gente refere-se ao dano à saúde e ao meio ambiente, está atrelada a questão do fato dele ser um produto volátil e combinado de como é que como esse agrotóxico está sendo utilizado.
há um uso excessivo por meio de combinações de fórmulas que não foram prescritas pelo técnico agrícola, isso nós temos a consequência, né, do uso excessivo do agrotóxico, né, dessa maneira de utilizar o agrotóxico em razão do desconhecimento dessas informações dos efeitos colaterais do agrotóxico. Ela combina aí a intoxicação aguda e a intoxicação crônica, sem contar que no aspecto do meio ambiente nós temos aí a contaminação do solo, do lençol freático, em especial pelo fato de que o Brasil aí conta com uma reserva significativa do aquífero Guarani. E para concluir essa pontuação dos danos à saúde e ao meio ambiente, eu trago aqui a referência de um relatório da ONU de 2017. Esse relatório, ele vejo eu importante, em especial quando a gente advoga nessas áreas da temática do agrotóxico, porque o relatório ele cita agrotóxicos que foram considerados perigosos a partir da pesquisa científica e destaca exemplos de contaminações que ocorreram em escala mundial. E pontua que o país em desenvolvimento ele tem uma carência de regulamentação e fiscalização que pode contribuir para aumentar os danos à saúde e ao meio ambiente. Então, eu deixo registrado essa sugestão desse relatório da ONU que faz referência a esses danos inerentes ao agrotóxico. Quando eu citei lá no início da apresentação a questão da responsabilidade civil, administrativa e penal, na penal a gente já pode puxar um gancho e fazer uma pontuação interessante que diz respeito à importância da receita agronômica, a receita para a utilização do agrotóxico. Aqui no estado do Paraná, tem-se o conhecimento de uma ação civil pública em razão do fato de cooperativas emitirem receitas de agrotóxicos sem a verificação em loco. Então, esse é um desafio. Claro que existe a responsabilidade do profissional, mas isso, além disso, tem a importância de você passar a orientação, verificar qual que é a quantidade que deve ser prescrita para a utilização de acordo com a realidade do agricultor. Com isso, combinando com a importância da receita agronômica, a gente tem a informação do que é a meia-vida do agrotóxico, né? A meia-vida do agrotóxico ela é relevante para que possa ser dosado a aplicação do agrotóxico e aquele agrotóxico não chega à mesa do consumidor, por exemplo. E a meia-vida do agrotóxico ela é interferida a partir da diferença do clima, temperatura, umidade. E a gente tem conhecimento que o Brasil aí tem uma diversidade no que diz respeito a clima, por exemplo. Além disso, a receita agronômica ela tem como pré-requisito a verificação in loco, né, a verificação do profissional para que ela possa emitir essa receita. E além disso, eu trago aqui uma informação importante que diz respeito à ingestão diária aceitável de agrotóxico. O IDA ele consta na monografia de cada agrotóxico, né? Se a monografia está registrada na Anvisa, por exemplo, ela vai constar, você consulta pelo site, você vai ver a monografia e lá vai estar o IDA, que é o parâmetro científico aceitável e máximo que o agrotóxico pode ser ingerido através da alimentação diária e durante uma vida, sem causar riscos, né, aparente à saúde, de acordo com o conhecimento científico atual. Qual que é a questão do IDA que eu deixo aqui para reflexão? O IDA é um parâmetro que é definido que utiliza um parâmetro de uma pessoa de 1,60 m, que tem 60 quilos, e a partir dessa perspectiva é que eles fixam qual que é o IDA de cada agrotóxico. E nesse ponto vocês podem estar se questionando, e as crianças e as pessoas acima de 60 quilos? E o IDA ele é realizado apenas para um agrotóxico ou ele faz uma análise para 2 agrotóxicos quando é utilizada a combinação? Não, é feita apenas para um agrotóxico, não é feita essa análise conjunta, né?
qual que é o IDA se utilizado para 2 agrotóxicos concomitantes, por exemplo. Então, aí é um aspecto que acaba transitando pelo direito e que merece ser revisto, discutido pela academia, inclusive, bem como pela sociedade. Eu só vou pedir só um minutinho, Alexandre, desculpa. Não, fica tranquilo. Oi, retoma a gravação, Larissa. Peço desculpa, Alexandre. Não foi nada, que é isso. Então, caminhando já para o final dessa minha exposição, para que a gente possa iniciar os debates, eu apresento aqui alguns dos desafios que nós temos no aspecto do tratamento jurídico do agrotóxico. Eu deixei de fazer menção, mas é com um propósito, para deixar como chave final, é que o registro do agrotóxico do Brasil, ele não tem prazo de validade. Ou seja, concede o registro, não atribui às empresas que produzem, que pesquisam, que exportam, a necessidade de você reavaliar o produto. E quando a gente fala em agrotóxico, o princípio da prevenção e da precaução, que antes nós fizemos menção, ele se faz presente. E o que isso significa? O agrotóxico ele só vai ter os efeitos demonstrados a partir do transcurso de um lapso temporal. Então, ter uma validade do registro é essencial. Além disso, o Brasil ele não tem uma vedação na lei que proíbe o registro de produto químico importado cujo uso tenha sido banido em seu país de origem. Esse aspecto é muito relevante. Vou dar um exemplo. O Brasil ele pode importar agrotóxico que na Alemanha é fabricado, mas não é utilizado na Alemanha em razão das pesquisas científicas que demonstram aí os danos à saúde e ao meio ambiente. Então, no quesito importação de agrotóxico que é banido no país de origem, o Brasil deveria se valer dessa vedação expressa em lei. Além disso, pontua aqui um desafio que diz respeito à Lei 10.602 de 2002, que estabelece o poder das empresas de reter os dados relativos aos estudos de registro de agrotóxico por 10 anos, impedindo essa sua divulgação antes desse prazo. Além disso, aqui eu deixo mais um questionamento. Há necessidade da atualização da lei de agrotóxico? A isso a gente até pode puxar um gancho, se há necessidade no que se refere, considerando esse contexto atual do Brasil, a possibilidade de uma centralização da competência registral. Haverá um retrocesso? Daí também nós temos a questão do desenvolvimento econômico sustentável de outra ponta, que vale a pena a gente ter como argumento, né, o contra-argumento, a questão da atualização da lei de agrotóxico. Além disso, vejo eu elementar e importante a gente trabalhar com a questão da informação sobre o agrotóxico àqueles que manuseiam um produto diariamente. Na ponta de quem está utilizando, quem está lá aplicando, são pessoas, via de regra, com baixa informação, conhecimento de escolaridade, vou assim dizer. E, além disso, também a gente tem o Brasil como a característica de ser um país com uma zona de fronteira extensa, né? E nesse aspecto a gente já tem a consequência do contrabando e o descaminho de agrotóxico, que também emerge a necessidade aí de uma fiscalização desses produtos. O decreto que regulamenta a lei de agrotóxico, o 4.074 de 2002, ele prevê o Sistema de Informações sobre Agrotóxico, o SIA, que era de competência de elaboração da Anvisa. Contudo, até o presente momento, a gente já está em 2020, nós não temos esse sistema disponibilizado para o acesso do produto
que foi registrado no Brasil, agrotóxico, informações técnicas, informações acadêmicas, informações para saber qual que é o IDA, por exemplo. Nós temos um sistema único que centraliza todas essas informações dos agrotóxicos que se faz presente no Brasil. Então, em breve síntese, são essas informações que eu tinha selecionado para que a gente possa discutir. O tema tem muitos outros aspectos, Alexandre, mas vejo eu que essas informações já são inaugural para um debate sobre a questão do agrotóxico. Muito obrigado, Larissa. Foi muito interessante, com bastante detalhes a tua apresentação, né? E, na verdade, isso reacendeu ali, ou abriu um canal de informações extremamente complexo, né? Como a própria Andréia aqui, que está acompanhando, falou, né? Como o assunto é complexo efetivamente. Realmente, esse assunto de agrotóxicos, ele além de ser complexo, a gente tem essa dificuldade, vamos dizer assim como vários assuntos da área ambiental, né, deles serem discutidos de forma talvez política, talvez ideológica, né, e a gente tem uma dificuldade de pontuar tecnicamente esse tema. Então, eu sempre, isso há muito tempo, né, até já levei isso aí em alguns debates lá na FAMURS, né, na nossa Federação dos Municípios aqui do Estado do Rio Grande do Sul, dessa necessidade de fazer um debate aberto e franco em relação ao tema, justamente para que não fique, né, entre aspas, interessados no mercado dos agrotóxicos, os agricultores, né, que usam, fazendo uma defesa de um lado, entre aspas, os ambientalistas de outro, né, e aí tu fica sempre naquela polarização sem ter uma definição técnica a respeito do tema. Então, eu queria te parabenizar, né, e recomendar o livro ali que eu passei o link da Larissa, né, porque que a gente vê ali, não só naquele slide ali, como nas apresentações, a gente vê que o assunto tem muita coisa a se discutir. E eu queria te fazer uma pergunta que sempre vem e fica aberto, né, o pessoal que tiver algum questionamento, alguma pergunta, né, fiquem à vontade para, por favor, fazer um questionamento. Existe aqui no Rio Grande do Sul, vou dar o exemplo aqui do Rio Grande do Sul, né? Não sei se tu conhece o caso do Rio Grande do Sul. Existe e aí vem numa questão dessa contaminação, né, da derivação chamada, né, em que o uso do agrotóxico, né, o 2,4-D no Rio Grande do Sul, que é utilizado, né, preferencialmente nas lavouras de soja, né, esse uso, digamos assim, indiscriminado, mau uso, eu não sei exatamente o melhor termo para se dizer, isso aconteceu e ele sempre foi usado e nunca tinha maiores questionamentos a respeito do uso desse agrotóxico. O problema é que mais recentemente, né, houve essa contaminação com outras culturas, né, e as culturas basicamente se eu não me engano, são parreirais que foram afetados, né, que tiveram problemas em razão agora estou lendo aqui, né, a questão de oliveiras, né, plantações de tomate, maçã, pastagens e outros tipos de culturas que estão sendo feitas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Efetivamente, isso aí parte digamos assim, de um fato deste tipo de agrotóxico ele ser efetivamente mais nocivo em relação aos demais, ou efetivamente isso é uma questão do mau uso do agrotóxico, né? Que muita gente, eu vejo outros colegas que trabalham mais com agrário, mais agraristas, eles falam que o problema não é nem tanto do agrotóxico em si, e sim o problema desse mau uso que ele é feito
né, e que ocorre casos de derivação e outros problemas. Nesse caso específico do Rio Grande do Sul, é um exemplo de caso concreto do que a gente está vivendo. O que tu acha sobre isso? Alexandre, uma boa observação essa que você trouxe aí da realidade do Rio Grande do Sul. E a opinião que eu tenho, e cada vez eu estou caminhando mais próximo a essa conclusão, é que o fator predominante é a questão do mau uso do agrotóxico. Eu não sei, por exemplo, se você tem a proximidade com alguém que utiliza o agrotóxico, mas vou dar um exemplo. Eu sou do interior do Paraná, então a gente sabe que é comum as pessoas falarem assim, não, eu vou utilizar aqui essa aplicação semana que vem, mas por mais que o técnico não falou isso, eu acredito que vai ser mais eficaz. Essa percepção e essa carência da informação, ela acarreta aí nessa questão da contaminação do solo, da água, por exemplo. Então, eu vejo essencial, e é caminhando também nesse aspecto que eu desenvolvo a minha tese de doutorado, partindo desse ponto de que o agrotóxico ele tem uma necessidade também da informação quanto ao uso, quanto aos efeitos, os efeitos colaterais desse produto nocivo. Vou dar um exemplo bem próximo. A gente sabe as pessoas aplicando o agrotóxico de maneira manual, não utilizando equipamento de segurança. As pessoas têm a percepção de que é algo que é desnecessário, que não tem problema você estar com uma luva ou que você está com uma proteção para aquele produto não tenha contato na pele, por exemplo. Então, a questão da informação daqueles que utilizam, vejo que é a chave primordial para essa questão dos danos do agrotóxico, né? Eu não sei se os demais colegas compartilham dessa opinião, mas eu tenho essa percepção quanto ao uso do agrotóxico. Que essa questão é como está sendo utilizado, né? Deixa eu te aproveitar esse gancho, né? E como é que fica... E aí um pouco indo para a área que não é só necessariamente o direito ambiental, e é também ambiental, obviamente, mas também é saúde, é também direito de vizinhança, né? Esse aspecto, né, da contaminação de culturas em propriedades vizinhas, né? E especialmente, e acredito que seja uma realidade aí do interior do Paraná, aqui do interior do Rio Grande do Sul, ela é muito comum assim isso acontecer, a gente ter propriedades de características rurais, né, dentro de ambientes urbanos, né? Por conta da expansão urbana, né, municípios que têm uma grande extensão territorial e muitas vezes se vê algumas propriedades inseridas dentro de uma zona urbana que ainda mantém as suas características rurais, né? Existe alguma forma de poder regrar esse uso, né, dentro do espectro, desse ambiente urbano, digamos assim, em que o município poderia atuar dentro dos limites da sua competência para regrar esse tipo de uso do agrotóxico e diminuir, digamos assim, essa contaminação por derivação? Alexandre, veja, a gente sabe, né, que antigamente nós tínhamos aí o cenário da população estar mais centralizada na zona rural e depois houve essa migração. Então, eu já aproveito e trazer o exemplo de Cascavel, aqui no Paraná, que enfrentaram esse desafio de você fixar uma delimitação dessa divisão entre a zona rural e urbana, porque lá na cidade de Cascavel, no município, a pulverização aérea é muito utilizada na agricultura. Então, o município, como uma opção, né, na competência que ele pode atuar legislativa para esse tema, foi fixar uma metragem para aplicação desse agrotóxico, em específico na questão da pulverização aérea. Então, foi delimitado um distanciamento da zona urbana que poderia ser aplicado, e já no aspecto estadual, o Paraná ele já fixa a delimitação também da utilização de agrotóxico, por exemplo, nas proximidades de escolas rurais, comunidade. Então, veja que o município ele tem uma possibilidade de tratar esse aspecto, né,
da questão do agrotóxico ser volátil, né, de você não aplicar próximo das comunidades e das escolas, por meio da lei municipal, delimitando uma área para a aplicação desse produto químico, né? Pontualmente no estado do Paraná, a gente tem o exemplo de Cascavel, que já fixou essa delimitação, e nós temos o estado do Paraná, que também já fixou regras para essa aplicação. A Andrea faz uma pergunta, né, acho que tu está lendo ali no chat, e se o crime do artigo 56 da Lei 9605/98 não é muito aberto, né, não é uma amplitude maior, né, o artigo 56 diz lá produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito, usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou meio ambiente, ou seja, né, praticamente todos os verbos possíveis, né, para a caracterização do crime ambiental estabelecido no artigo 56, né, que tem ainda o abandono de produtos, a manipulação de produtos, né, e no parágrafo 3º, que a Andrea cita, a questão do crime culposo, né? Uma pergunta o que tu pensa da redação do crime do artigo Desse 56. parágrafo 3º. Não, e não só do parágrafo, acho que de todo o artigo também, né, que também tem sua repercussão na esfera administrativa, né, considerando que esse artigo se repete lá no 6514. Perfeito a tua pergunta, André, agradeço. E eu vejo que a finalidade primordial desse artigo do 5,5, né, no que você pontuou pontualmente na questão do parágrafo 3º, é evitar a questão da negligência desses produtos químicos, né, em que a gente, como por exemplo, a gente verifica infrações administrativas, né, que informam, né, que notificam a de embalagens de agrotóxico, de utilizar, fazer o transporte do produto químico sem a receita do agrotóxico. Então, o que eu posso dizer em breve, em síntese, né, que o propósito desse artigo 56 inclusive, atender, né, aquela possibilidade de conduta negligenciada, né, que acaba perpassando todos esses verbos: produzir, processar, embalar, importar. A questão da embalar é a questão do desdobrar o produto, né, com outra embalagem de forma perigosa, tendo a possibilidade de contaminar o solo, né, nesse desdobramento. Fazer o transporte sem um seguro, que é previsto na lei de agrotóxicos, a exigência de um seguro para transporte. Então, eu vejo que a finalidade desse artigo, ele também perpassa a questão da atenção da negligência. Peço desculpa, Alexandre, meu telefone insistiu em tocar novamente. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Andréia. Sim, respondeu, Andréia, diz que respondeu, sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, talvez, não sei se tu possa responder, né, mas provavelmente tu deve ter uma percepção em relação a isso, né? Existe uma tendência, vamos dizer assim, de facilitação do registro, do uso desses agrotóxicos no Brasil nesse momento, vamos dizer assim. Isso não quero pontuar, né, que seja uma diretriz desse governo, para não entrar num debate mais político, mas as medidas legislativas, normativas, regulamentares que foram estabelecidas mais recentemente e que a mídia externa muito nesse sentido, né, que como recentemente existe um número significativo maior de agrotóxicos sendo registrado no Brasil. Existe uma facilitação nisso? Tu entende que essa percepção ela está correta?
Olha, Alexandre, é um tema polêmico, né? Então, qual que é a minha percepção sobre essa, pontualmente no quesito de estar sendo registrado mais agrotóxico? Eu já vi notícia, são 30 agrotóxicos registrados no último mês. A lei, ela é taxativa na possibilidade do registro de novos agrotóxicos. Ela estipula dizendo o seguinte: você pode registrar um novo agrotóxico desde que ele não seja nocivo ao meio ambiente mais do que aquele já registrado anteriormente, né, com a mesma finalidade. E essa característica acaba delimitando o registro de novos agrotóxicos. Então, eu não sei, na minha percepção, eu acredito que existe uma grande influência da mídia na questão de trabalhar essa notícia de que está sendo mais agrotóxico, porque é um tema, assim, muito polêmico, que ali nós temos vários lados, a gente pega a questão do agronegócio, a gente tem as famílias que são prejudicadas, que têm, né, um dano à saúde em razão de contaminação, em razão da pulverização aérea negligente, por exemplo. Então, eu acredito que exista uma questão do fato, o fator dele ser polêmico, ele predomina nesse cenário. Mas a minha opinião é que, nesse exato momento, não vejo a necessidade, em razão do próprio contexto, de alterar a lei, que penso eu que a alteração dessa lei a gente vai ter sim um retrocesso ambiental. E na matéria de direito ambiental, como outras, né, do direito, quando você coloca pessoas, né, você não está discutindo argumento, mas sim você está discutindo, estou discutindo com o Alexandre, e deixa a questão, a importância da relevância do conteúdo, eu acho que aí a gente perde muito, e eu acho que o Brasil está passando por esse momento, né, de você discutir com a pessoa e deixar a relevância do conteúdo propriamente da matéria da discussão, né? Aquela discussão mais direcionada para a pessoa, sem deixar de pontuar a relevância do tema, né? Sim, tudo bem. Eu vou... sim, Deboni, pode fazer um comentário sim, em áudio e em vídeo, se tu quiser aparecer, e fica bem à vontade. Abre teu microfone e comenta. O Deboni, o Juliano Deboni é um cara que trabalha, também tem uma forte trabalho em relação ao direito ambiental e ao agronegócio aqui no estado do Rio Grande do Sul e pode conversar com mais propriedade, fazer os comentários. Fica à vontade, Deboni, por favor. Obrigado, Alexandre. Parabéns aí pela organização do webinar, pelos anteriores também que foram realizados, todos excelentes que eu pude participar. Parabéns, Larissa, pela exposição, muito transparente, muito tranquila, técnica. E eu só queria até trazer um pouco de informação assim sobre a questão aqui do Estado, né? Porque todos os estados estão, em realidade, preocupados com a questão do agrotóxico, né? E o estado do Rio Grande do Sul tem se movimentado bastante, né? Então, eu até fiz um comentário ali por escrito com relação ao SIGA, esse sistema aí integrado de gerenciamento de agrotóxico, né? Ele é uma ferramenta muito importante aí para o controle daquilo que circula, a formatação dos receituários, né? Auxilia bastante na fiscalização. E aqui no Rio Grande do Sul a gente tem 2 inquéritos civis em particular que tratam dessa questão, que um deles é sobre o 2,4-D, que o Alexandre até havia comentado, e tem um outro sobre o fipronil também, o fipronil que tem, segundo aí as investigações, atingido principalmente abelhas, né? Com relação a esse do 2,4-D, eu compartilho com a opinião da Larissa de que o grande problema é o uso, a aplicação. Tá? Inclusive, em razão disso, o Ministério Público, ou melhor, a Secretaria da Agricultura, motivada pelo Ministério Público do Estado, acabou expedindo no passado uma série de instruções normativas com relação à venda orientada, com relação à aplicação, né? Inclusive orientando que os agricultores fizessem a aplicação com condições ideais de temperatura, que a gente sabe que ela de aplicação acaba sendo bem curta, né? Então era só trazer esse comentário. Eu também queria falar rapidamente sobre a
a questão da ausência de validade dos agrotóxicos, né? Efetivamente não tem uma validade, assim como não tem para medicamentos, né? O registro do medicamento, o registro de um agrotóxico, mas, por outro lado, a gente tem na lei, no decreto, um mecanismo bem claro e específico para fins de cancelamento e impugnação desses registros, né? Que eu até vejo que é pouco usado, então, ao que acompanha, né? Que me parece que seria o caminho correto para poder se utilizar desse mecanismo, se insurgir contra um registro, né? E depois eu até queria saber da Larissa, com relação a essa discussão que tem aí, bem acalorada, sobre que infelizmente é levada por viés político, né, sobre a liberação de produtos. No meu entendimento, quanto mais produtos a gente tiver no mercado, não significa que vai ter um maior uso, porque para o agricultor, o agrotóxico, o agroquímico, ele é um custo, né? Ele é um custo. Então, na verdade, é um insumo necessário, indispensável, mas se ele pudesse, ele não usaria, que representa um custo. Eu queria entender, assim, Larissa, qual que é a tua opinião sobre essa liberação? Porque eu entendo, tá, e já expondo a minha opinião, que quanto mais registros tivermos no mercado de um mesmo produto, né, a gente favorece, primeiro, que seja desconcentrado o mercado, né, o mercado não se... E depois também facilita em relação ao custo, né, a utilização pelo agricultor. Não significa que vá, na minha opinião, utilizar mais, mas sim que o produto ele vai ser acessível ao menor custo, que vai representar um maior ganho para o agricultor e, por consequência, a maior riqueza para a sua região, para o seu município, para o seu estado, né? E para o Brasil, obviamente. Então, eu queria entender de ti sobre essa questão da liberação dos agrotóxicos, tem se falado tanto, né, que se liberou mais ou menos agrotóxicos. Qual a tua opinião sobre o motivo dessa liberação? Qual seria a principal motivação para a liberação desses produtos? Perfeito, Deboni, muito obrigada pela tua participação, pela tua pontuação. Prazer revê-lo novamente. Eu vi nos comentários que você fez a pontuação em relação à questão da impugnação, né? Que é o registro do agrotóxico, ele não tem um prazo de validade, mas tem a possibilidade da impugnação e do cancelamento. Eu também concordo, né, que a lei, ela se ateve a essa possibilidade, quem sabe ela não fixou um lapso temporal para você reavaliar esse registro, mas de outra ponta ele, né, tem a chance aí através de um procedimento administrativo de cancelar ou rever esse uso desse agrotóxico registrado. Só que a lei ela é bem taxativa quais são os critérios para você poder fazer a impugnação. Penso eu que, quem sabe, para fixar um prazo seria positivo na questão de você ter um controle dos danos à saúde e ao meio ambiente, né, que eu sintetizo dessa maneira, em especial pela realidade do Brasil. E quanto à utilização, a possibilidade de disponibilizar mais agrotóxico no mercado, eu compreendo essa tua percepção, acho ela válida, só que a única questão que eu fico com receio é a questão da utilização, né, que foi aquele aspecto que anteriormente o Alexandre também levantou. Será que não seria necessário primeiro a gente trabalhar com a frente das informações sobre esse produto para aqueles que utilizam? Estou pensando na cadeia final da utilização do agrotóxico, não apenas no aspecto da questão tributária, estou pensando na informação do agrotóxico propriamente. Então, acredito eu que se... Pode falar. Desculpa, não, eu concordo com a questão da informação. Efetivamente, eu acho que o agricultor, que é o usuário final, né, que é da onde quando tem problema, partem os problemas, ele carece de informações. E aí eu acho que entra também o papel do poder público, né, de fomentar esse tipo de informação. A gente tem tido aqui no Rio Grande do Sul, por intermédio de uma série de entidades, inclusive o Sul, uma série de medidas, né, para trazer mais informação para o produtor. Por outro lado, eu acho que as coisas devem acontecer em paralelo. Então, é uma opinião, apenas uma minha opinião. Eu acho que tá mudo
microfone, Larissa. Pronto. Eu também compartilho dessa opinião de que quando você faz essa ressalva de que deve caminhar paralelo, também compreendo. Mas é importante também a gente até pontuar para os demais colegas que nós temos a assistência técnica que é prestada, por exemplo, pelas cooperativas, pelo poder público, que tem também essa finalidade. Então, atualmente, a gente tem um mecanismo para que essas informações supostamente teórico, para que elas cheguem até essa pessoa que aplica o agrotóxico, que a gente precisa fiscalizar se ela está sendo eficaz, né? Se ela está surtindo os efeitos do propósito de uma assistência técnica, educacional e social, que é a finalidade que está prevista em lei, inclusive. Inclusive, eu não sei se eu respondi. Não, sem dúvida, agradeço. Aqui no Rio Grande do Sul, recentemente, em razão de uma série de fiscalizações efetuadas aí pela Secretaria da Agricultura, gerou agora uma série de autuações, né, em razão da aplicação irregular, mais uma vez, do 2,4-D. Então, veja bem, né, a gente tem agricultores que seguem a legislação, aplicam de forma correta e acabam não causando danos, e temos aqueles que continuam descumprindo a regra. Então, eu acho que o papel do poder público é orientar e, de forma bem enérgica, atuar, né, em relação a esses que descumprem. Então, é esse trabalho concomitante, paralelo, mas eu sempre sou a favor do incentivo da desconcentração de mercado, né? Porque senão a gente acaba tendo poucas empresas, todo o produto, né, a venda, a comercialização na mão de poucas empresas. Então, quanto mais empresas a gente tiver, vai ter um custo menor, sem dúvidas maior informação, né? E o papel do agrônomo, do técnico agrícola é fundamental na disseminação da informação também, né? E do receituário correto. Com relação aos registros de agroquímico, tá? De agrotóxico, se fala muito na liberação em massa de produtos, né? A minha opinião, meu posicionamento com relação a isso é de que essa liberação ela tem se dado principalmente em razão do descumprimento pelo poder público do prazo estabelecido em lei, que é de 120 dias. Então, o sujeito vem de fora do Brasil, ele se programa para fazer para implementar, né, um negócio, para fazer a empresa rodar, e a partir de um certo momento ele se vê diante de uma situação em que o poder público deveria, em 120 dias, avaliar o produto dele, os estudos técnicos, né, que passam, como bem exposto pela Anvisa, MAPA, IBAMA, mas geralmente leva 2 anos, 3 anos, não raramente 5 anos, para que o poder público se manifeste sobre um produto, né, sobre o processo administrativo do registro desse produto, né. Então, o que eu tenho visto é uma liberação de um grande número de produtos em razão de ações judiciais movidas né, pelas empresas detentores dos pedidos de registro. Claro. Mais uma vez, obrigado, tá, Larissa? Prazer te rever também, tá? E obrigado aí pela excelente explanação. Seria o comentário de Boni, seria uma espécie que seriam produtos represados, né, de liberação, né, no MAPA, né, na Anvisa, e acabam tendo, digamos assim, uma política mais nesse momento de liberação da administrativa desses produtos, né, Deboni? Acho que é mas isso. O que a gente acaba recebendo de informação muitas vezes, Alexandre, é que e eu não quero entrar em questão política, né, não nos cabe isso aqui, mas é de que seria o atual governo que estaria liberando, né? Então, o atual governo continua represando, na realidade, né, por deficiência de pessoal, por uma série de outros motivos, né? E o que tem efetivamente causado, né, essa liberação é o ajuizamento de ações. Eu posso dizer aqui pelo próprio escritório, a gente tem ajuizado várias ações para a indústria química em razão, não pedindo a liberação, mas pedindo efetivamente o cumprimento do prazo, que seja avaliado, seja para negar ou para liberar o registro.
Sim, e é interessante, já conciliando também nesse caminho que o Deboni pontuou, né, no dia 20, em meados do dia 20 desse mês, né, o STF ele suspendeu uma portaria do Ministério do MAPA em que ele autorizava, ele aprovava tacitamente o registro de agrotóxico, né, que essa portaria ela veio em razão do argumento de que estava havendo muito que o poder administrativo nesse aspecto não estava conseguindo atender a todas as solicitações, atender os prazos do trâmite, né, do pedido do registro. Porém, essa portaria ali, os efeitos foram suspensos pelo STF. A liberação tácita, ela é perigosa. Tem que ser melhor Sim, avaliado, sim. né? É porque... Tá bem, mais uma vez, obrigado, eu não vou mais interferir aí, tá? Fique à vontade, Imagina. Deboni, sempre bem-vindo. Eu queria só ressaltar, eu acho uma coisa importante, né, é a questão que veio à tona aqui, especialmente no Rio Grande do Sul, né, esse choque de culturas, né, de mercados, vamos dizer assim, que isso levantou um maior debate em relação ao uso de agrotóxicos, justamente por isso, né? Os agrotóxicos estavam sendo utilizados, né, numa cultura 2,4-D, por exemplo, começou a afetar culturas diferentes. E aí setores econômicos, né, que começaram a se sentir prejudicados pelo uso do agrotóxico, porque isso aí era muito, a gente sempre debate dentro da questionamento à saúde, à população, ao consumidor final, e muitas vezes a gente não consegue ter a dimensão, né, do índice, né, do parâmetro final, né, a gente pode utilizar qual o nível de agrotóxico que tem naquele produto para a gente poder usar. É muito difícil para a gente, né, nós, consumidores finais, ter uma noção efetiva. E aí, quando começou a afetar uma outra cadeia, né, de produção, outros setores econômicos, houve um choque, né, e isso foi, de certa forma, interessante, né, porque aí outros setores que são econômicos, né, que vão discutir o mau uso do agrotóxico do setor da soja, nesse caso concreto, né. Aproveito esse gancho, Larissa, para te fazer uma pergunta, né, que a Lívia fez aqui, qual é a tua opinião sobre a mudança do método de classificação dos agrotóxicos, é que tu tem uma informação para poder repassar para ela. Lívia, o que eu posso repassar pontualmente na questão da classificação é que essa alteração, essa lei que nós temos atualmente, a doutrina, ela pontua como um retrocesso, mas acredito eu que a questão da classificação do agrotóxico, ela não seja o objeto primordial da alteração da lei, né? Vejo eu como, por exemplo, a proibição da importação de um produto vedado no país de origem seja um elemento mais primordial para destaque no quesito da alteração da lei do agrotóxico. Ótimo, Larissa. E eu acho que a última pergunta aqui da Nádia, né, colega, minha bióloga, e que trabalha muito com municípios, né, acho que repisando esse questionamento que já foi feito, né, se os municípios, da questão da zona urbana, se o município poderia regrar o uso de agrotóxico, né, estabelecendo distância, diretrizes para uso dentro da zona urbana. Isso, Nádia. Como eu tinha citado, é bem interessante que, por exemplo, no estado do Paraná, né, em que eu advogo, em que eu tenho mais conhecimento da nossa realidade, Cascavel, por exemplo, ele delimitou ali a área de aplicação de agrotóxico entre a divisa da zona rural e a divisa com a zona urbana. Então, a gente tem essa possibilidade do município se valer da legislação para fixar diretrizes da questão da área de aplicação do agrotóxico. Já na alçada estadual, nós temos a fixação de um distanciamento em relação a escolas, comunidades, por exemplo. Bom, e aqui a Marisa me pergunta, né, eu respondi para ela, mas aqui vou pedir a tua opinião, né, de uso de agrotóxicos, né, para capina química nos municípios, se tem algum tipo de produto autorizado, né, eu respondendo pelo que a gente sabe aqui no Rio Grande do Sul, né, existe uma resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente que permite a utilização dos produtos, desde que esses produtos sejam registrados junto ao órgão ambiental estadual. O porém é que até agora o órgão ambiental estadual, e isso já há bastante tempo, isso aí, olha, 10 anos, eu acho que tem essa resolução,
desse período, nenhum produto foi registrado, né, ou foi autorizado pelo órgão ambiental para seu uso. Eu, pelo menos, tenho essa informação, né? Então, teoricamente, apesar de autorizado legalmente, burocraticamente não houve esse passo seguinte, né? Eu particularmente desconheço. Talvez tu possa fazer algum comentário em relação a isso, talvez em relação ao teu próprio estado aí, Larissa, por favor. Aqui no estado do Paraná, a necessidade de você também ter um controle, tem um controle dos os produtos químicos utilizados, mas ao que me parece segue aí também a realidade do Rio Grande do Sul, com que o Alexandre também pontuou, no que diz respeito a secantes utilizados na área urbana, né, para secagem desses, né, das praças e tudo mais. Mas nós temos a utilização do produto que são utilizados a partir que se valem, né, do cadastro no estado do Paraná. Eu não sei se respondi a sua pergunta também, Marisa. Muito bem. Tem que ser aprovado na Anvisa, mas tem que ser registrado aqui no órgão ambiental estadual, porque isso aí tem a característica de cada órgão e tem ali no... Se tu entrar, eu mandei o link ali no chat, o link do SIGA, se entrar ali no Sistema Integrado de Gestão de Agrotóxicos, né? Tem os links da Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul que mostram qual é o caminho para esses agrotóxicos na Anvisa e registrado aqui no órgão ambiental estadual para uso no estado para esse fim que se pretende, né? Que é em capina química, né? Que é o uso para fazer a retirada da parte dentro da zona urbana mesmo, né? Que se faz lá o cri-cri, chamado isso na época do quartel, né? Que a gente fazia muito isso, né? Eu pelo menos fiz muito isso, tive que fazer. Bem, senhoras e senhores, em razão da hora, em razão já desse debate muito interessante, né? Do tempo que a gente já debateu, acho que foram várias pontuações interessantes de todo mundo, né? Pontuações de uma apresentação muito interessante, muito instigante, até poderia dizer, da Larissa, né? Que é uma especialista no tema, tem um livro publicado, né? E convida a gente a refletir, né? A respeito de um assunto que realmente é polêmico, né, e não vai se encerrar efetivamente neste momento aqui, né? Então, é um convite à reflexão. Eu agradeço imensamente, Larissa, pela tua participação, né, e que tu continue aí no teu doutorado, nas pesquisas, para tentar clarear e aprofundar o debate nesse assunto tão polêmico, certo? Certo, Alexandre, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada a todos os participantes que acompanharam e contribuíram para esse debate desse tema tão relevante. E eu me mantenho à disposição para dúvidas, conversas, permaneça à disposição. Alexandre, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Na semana que vem nós teremos mais um evento, esses webinários, às terças de manhã, com a presença do colega, né, do colega da área ambiental, ele não é advogado, né, é o Rafael Volkinde, que é servidor aqui do órgão ambiental estadual e vai falar dessa integração e de aspectos do licenciamento ambiental estadual e a integração com o licenciamento municipal. A todos, meu muito obrigado. Essa palestra depois, essa apresentação jogamos lá no YouTube para quem não pôde assistir. E até a próxima. Muito obrigado pela presença. Tchau para todo mundo. Tchau, tchau.